Eu tive um paciente em fim de vida ano passado. Ele já estava se arrastando por semanas num eterno quadro de morre não morre. Normalmente a gente indicaria paliação e não deixaria essa distanase acontecer, mas na pediatria é muito mais difícil conseguir paliação, por uma série de motivos que não cabe aqui. O paciente estava em estado deplorável, mas neurologicamente estava num coma profundo. De toda forma, o coração do paciente estava decrescendo em ritmo, lentamente. A equipe anterior tinha iniciado adrenalina contínua para estimular a bater, mas percebi que não estava mais respondendo sequer à adrenalina. Discuti com o colega e chegamos ao consenso de não aumentar droga e não prolongar a distanásia. Depois de um certo período, desligaríamos a adrena para deixar o paciente descansar. Isso foi amplamente discutido com familiares. A mãe estava de acompanhante e me avisou que iria chamar o pai, pediu para desligar quando chegasse. O pai chegou. Estávamos diminuindo dose da adrenalina até então. Desligamos na hora em que ele chegou. A frequência estava em declínio, como esperado. Agora a parte sobrenatural. O coração daquela criança em coma, que tinha feito drogas 1000 sem resposta, aumentou de frequência na hora em que o pai entrou. De um relaxado 58 subiu para 85, ficou estável por 20 minutos. Os pais se juntaram a ele e eu observei enquanto a frequência cair gradualmente, até parar. Era uma família pobre, mas muito bem estruturada que cuidava bem do menino. Era uma família bonita. Quando ele morreu eu disse aos pais que o paciente tinha orgulho de ser filho deles e não acho que menti. Esse salto de frequência não tem explicação. O garoto estava em coma profundo, quase nenhuma atividade elétrica no cérebro. A adrenalina que usamos para regular a frequência não estava funcionando. Os mecanismos para fazer essa resposta já não estavam funcionando bem. Mas subiu, e subiu bastante. E segurou. E isso mostra o quão pouco nós sabemos de fato sobre o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro. Eu tive um paciente em fim de vida ano passado. Ele já estava se arrastando por semanas num eterno quadro de morre não morre. Normalmente a gente indicaria paliação e não deixaria essa distanase acontecer, mas na pediatria é muito mais difícil conseguir paliação, por uma série de motivos que não cabe aqui. O paciente estava em estado deplorável, mas neurologicamente estava num coma profundo. De toda forma, o coração do paciente estava decrescendo em ritmo, lentamente. A equipe anterior tinha iniciado adrenalina contínua para estimular a bater, mas percebi que não estava mais respondendo sequer à adrenalina. Discuti com o colega e chegamos ao consenso de não aumentar droga e não prolongar a distanásia. Depois de um certo período, desligaríamos a adrena para deixar o paciente descansar. Isso foi amplamente discutido com familiares. A mãe estava de acompanhante e me avisou que iria chamar o pai, pediu para desligar quando chegasse. O pai chegou. Estávamos diminuindo dose da adrenalina até então. Desligamos na hora em que ele chegou. A frequência estava em declínio, como esperado. Agora a parte sobrenatural. O coração daquela criança em coma, que tinha feito drogas 1000 sem resposta, aumentou de frequência na hora em que o pai entrou. De um relaxado 58 subiu para 85, ficou estável por 20 minutos. Os pais se juntaram a ele e eu observei enquanto a frequência cair gradualmente, até parar. Era uma família pobre, mas muito bem estruturada que cuidava bem do menino. Era uma família bonita. Quando ele morreu eu disse aos pais que o paciente tinha orgulho de ser filho deles e não acho que menti. Esse salto de frequência não tem explicação. O garoto estava em coma profundo, quase nenhuma atividade elétrica no cérebro. A adrenalina que usamos para regular a frequência não estava funcionando. Os mecanismos para fazer essa resposta já não estavam funcionando bem. Mas subiu, e subiu bastante. E segurou. E isso mostra o quão pouco nós sabemos de fato sobre o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro. Eu tive um paciente em fim de vida ano passado. Ele já estava se arrastando por semanas num eterno quadro de morre não morre. Normalmente a gente indicaria paliação e não deixaria essa distanase acontecer, mas na pediatria é muito mais difícil conseguir paliação, por uma série de motivos que não cabe aqui. O paciente estava em estado deplorável,
mas neurologicamente estava num coma profundo. De toda forma, o coração do paciente estava decrescendo em ritmo, lentamente. A equipe anterior tinha iniciado a adrenalina continua para estimular a bater, mas percebi que não estava mais respondendo sequer à adrenalina. Discuti com o colega e chegamos ao consenso de não aumentar droga e não prolongar a distanásia. Depois de um certo período, desligaríamos a adrena para deixar o paciente descansar. Isso foi amplamente discutido com familiares. A mãe estava de acompanhante e me avisou que iria chamar o pai, pediu para desligar quando chegasse. O pai chegou. Estávamos diminuindo dose da adrenalina até então. Desligamos na hora em que ele chegou. A frequência estava em declínio, como esperado. Agora a parte sobrenatural. O coração daquela criança em coma, que tinha feito drogas 1000 sem resposta, aumentou de frequência na hora em que o pai entrou. De um relaxado 58 subiu para 85, ficou estável por 20 minutos. Os pais se juntaram a ele e eu observei enquanto a frequência cair gradualmente, até parar. Era uma família pobre, mas muito bem estruturada que cuidava bem do menino. Era uma família bonita. Quando ele morreu eu disse aos pais que o paciente tinha orgulho de ser filho deles e não acho que menti. Esse salto de frequência não tem explicação. O garoto estava em coma profundo, quase nenhuma atividade elétrica no cérebro. A adrenalina que usamos para regular a frequência não estava funcionando. Os mecanismos para fazer essa resposta já não estavam funcionando bem. Mas subiu, e subiu bastante. E segurou. E isso mostra o quão pouco nós sabemos de fato sobre o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro. Eu tive um paciente em fim de vida ano passado. Ele já estava se arrastando por semanas num eterno quadro de morre-não morre. Normalmente a gente indicaria paliação e não deixaria essa distanásia acontecer, mas na pediatria é muito mais difícil conseguir paliação, por uma série de motivos que não cabe aqui. O paciente estava em estado deplorável, mas neurologicamente estava num coma profundo. De toda forma, o coração do paciente estava decrescendo em ritmo, lentamente. A equipe anterior tinha iniciado a adrenalina continua para estimular a bater, mas percebi que não estava mais respondendo sequer à adrenalina. Discuti com o colega e chegamos ao consenso de não aumentar droga e não prolongar a distanásia. Depois de um certo período, desligaríamos a adrena para deixar o paciente descansar. Isso foi amplamente discutido com familiares. A mãe estava de acompanhante e me avisou que iria chamar o pai, pediu para desligar quando chegasse. O pai chegou. Estávamos diminuindo dose da adrenalina até então. Desligamos na hora em que ele chegou. A frequência estava em declínio, como esperado. Agora a parte sobrenatural. O coração daquela criança em coma, que tinha feito drogas 1000 sem resposta, aumentou de frequência na hora em que o pai entrou. De um relaxado 58 subiu para 85, ficou estável por 20 minutos. Os pais se juntaram a ele e eu observei enquanto a frequência cair gradualmente, até parar. Era uma família pobre, mas muito bem estruturada que cuidava bem do menino. Era uma família bonita. Quando ele morreu eu disse aos pais que o paciente tinha orgulho de ser filho deles e não acho que menti. Esse salto de frequência não tem explicação. O garoto estava em coma profundo, quase nenhuma atividade elétrica no cérebro. A adrenalina que usamos para regular a frequência não estava funcionando. Os mecanismos para fazer essa resposta já não estavam funcionando bem. Mas subiu, e subiu bastante. E segurou. E isso mostra o quão pouco nós sabemos de fato sobre o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro. Eu tive um paciente em fim de vida ano passado. Ele já estava se arrastando por semanas num eterno quadro de morre-não morre. Normalmente a gente indicaria paliação e não deixaria essa distanásia acontecer, mas na pediatria é muito mais difícil conseguir paliação, por uma série de motivos que não cabe aqui. O paciente estava em estado deplorável, mas neurologicamente estava num coma profundo. De toda forma, o coração do paciente estava decrescendo em ritmo, lentamente. A equipe anterior tinha iniciado a adrenalina continua para estimular a bater, mas percebi que não estava mais respondendo sequer à adrenalina. Discuti com o colega e chegamos ao consenso de não aumentar droga e não prolongar a distanásia.
Depois de um certo período, desligaríamos a drena para deixar o paciente descansar. Isso foi amplamente discutido com familiares. A mãe estava de acompanhante e me avisou que iria chamar o pai, pediu para desligar quando chegasse. O pai chegou. Estávamos diminuindo dose da adrenalina até então. Desligamos na hora em que ele chegou. A frequência estava em declínio, como esperado. Agora a parte sobrenatural, o coração daquela criança em coma, que tinha feito drogas 1000 sem resposta, aumentou de frequência na hora em que o pai entrou. De um relaxado 58 subiu para 85, ficou estável por 20 minutos. Os pais se juntaram a ele e eu observei enquanto a frequência cair gradualmente, até parar. Era uma família pobre, mas muito bem estruturada que cuidava bem do menino. Era uma família bonita. Quando ele morreu, eu disse aos pais que o paciente tinha orgulho de ser filho deles e não acho que menti. Esse salto de frequência não tem explicação. O garoto estava em coma profundo, quase nenhuma atividade elétrica no cérebro. A adrenalina que usamos para regular a frequência não estava funcionando. Os mecanismos para fazer essa resposta já não estavam funcionando bem. Mas subiu, e subiu bastante. E segurou. E isso mostra o quão pouco nós sabemos de fato sobre o nosso corpo,